bom dia a você que nos ouve, você que está participando dessa transmissão. Vamos trazer aqui uma palavra que acreditamos que seja a vontade de Deus para você, para mim também. Mas daqui a pouquinho, lá para as 10h30, daqui a 3 minutinhos, nós vamos estar falando sobre o amor de Deus, sobre a importância de amar a Deus. Então, se você puder, convide aí seu irmão, sua irmã, seu parente, seu amigo, para estar participando desta live, dessa transmissão ao vivo. Nós já temos aqui o nosso irmão Flaviano. Seja bem-vindo, nosso irmão. Que Deus te abençoe, que abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante falarmos da palavra de Deus, e aqui nós vamos estar tratando algo extremamente importante: o amor e o perdão. Como podemos administrar o amor e o perdão? Como devemos conviver com o amor e com o perdão? Convide o seu irmão, a sua irmã, para estar participando desta live. Daqui a pouquinho, nós vamos estar voltando e falando do amor e da necessidade do perdão. Perdoar o nosso próximo. E como devemos conviver com isso? Perdoando o nosso próximo. Como devemos conviver? Daqui a 2 minutinhos, acho que dá para a gente ficar por aqui mesmo. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, em nome, meu Pai, do Santo dos Santos, em nome daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, por todo aquele que crê, todo aquele que ir em direção a Ele, todo aquele que aceita o seu sacrifício, por todos, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, que nesse momento, como esse instrumento que eu uso para levar a tua palavra, assim eu te peço, que o Senhor me use como instrumento para falar do teu amor. Que não saia da minha boca palavras da minha vontade. Que não saia da minha boca, Senhor, palavras sem sentido, emoções humanas, fraquezas humanas. Ó Pai, eu glorifico a Ti por essa oportunidade
E te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, usa-me, Senhor, nesse momento, para falar por esta pessoa, para falar para esta pessoa que está nos ouvindo. Aonde ela estiver, que este áudio venha alcançar milhares e milhares de pessoas. Que venha alcançar, Senhor, aquela pessoa que precisa ouvir a tua palavra. Aquela pessoa que está carente do teu amor. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus. Abençoa-me, Senhor. E a todos quanto aqui participarem, eu te peço. E eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, muito bom dia mais uma vez, muito bom dia. A palavra de Deus, ela fala no livro de Mateus, capítulo 22. Se você puder acompanhar conosco, acompanhe conosco. Mateus, capítulo 22, do versos 37 ao 39. Mateus, capítulo 22, aqui na nossa palavra, diz assim, capítulo 22. Capítulo 22, diz assim. Acompanhe conosco, versos 37. Nós vamos falar sobre a importância de nós amarmos, em primeiro lugar, amarmos a Deus. Isso mesmo, em primeiro lugar, nós devemos de amar ao nosso Criador. Aquele que te criou a imagem e a semelhança dele. É muito importante frisarmos bem isso. Que primeiramente devemos amar a Deus para depois amar ao nosso semelhante. Mas, poxa, quer dizer que nós não devemos amar ao nosso semelhante ou amar menos? Não. A palavra de Deus, ela diz que amar a Deus em primeiro lugar. Porque você já viu, pessoas dizem que eu amo aquele objeto, eu amo aquela coisa. O amor de Deus é diferente do amor humano. O amor de Deus é totalmente diferente do amor para as coisas materiais. Quando nós amamos primeiramente a Deus, temos em nós o amor dele para que possamos amar o nosso próximo. Quando você ama alguém sem o amor de Deus, a palavra ela diz que não é verdadeiro o amor. Não é verdadeiro. Porque somente o verdadeiro amor é que nos faz amar ao próximo. Somente é viver no verdadeiro amor que podemos amar ao nosso semelhante. Da mesma forma, Deus amou a cada um de nós, a ponto de dar o seu Filho por amor a cada um de nós. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu único Filho por mim e por você que está me ouvindo. Esse é o amor de Deus. E Ele diz que se tivermos amor a Ele, conseguiremos amar ao nosso próximo. Da mesma forma, olha que bacana. Deus amou o mundo que deu o seu Filho por amor de nós. E o seu Filho, por amor de nós,
suportou as afrontas, suportou as apontações, suportou as palavras malditas a seu respeito, suportou a dor de ser perseguido, de ser açoitado, de ser cuspido, de ser traído. Observa que o Senhor Jesus, em nenhum momento, pelo seu traidor, ou melhor, em nenhum momento Jesus disse: ô fulano, com esse beijo você me trai e por conta disso você vai para o inferno. Em nenhum momento o Senhor Jesus condenou a Judas. Em nenhum momento o Senhor Jesus amaldiçoou a Judas por aquele erro dele. Porque o próprio Judas se amaldiçoou. Ele mesmo cavou a sua própria sepultura. Não precisava que Deus o amaldiçoasse, porque ele mesmo cavou a sua própria sepultura. Ele andava com o Senhor. Ele andava com Jesus. Ele até mesmo dizia que amava ele, mas o amor dele não era verdadeiro. O amor de Judas não era o amor do Pai, não era o amor do Senhor Jesus. O amor de Judas estava nas coisas desse mundo, nas coisas momentâneas da nossa vida. E quando amamos as coisas momentâneas de nossa vida, quando amamos as coisas passageiras de nossa vida, deixamos de amar a Deus. E supostamente cometemos o mesmo erro que Judas. Judas amou mais as coisas desse mundo do que o seu Senhor. Vendeu a Deus por algumas moedas, por algumas coisas desse mundo. Da mesma forma que Judas vendeu o Senhor, amando as coisas terrenas, assim vivemos uma geração em que alguns eles preferem amar as coisas desse mundo, dando mais ênfase às coisas momentâneas do que às coisas espirituais. Ou seja, hoje nós ouvimos muito falar que é necessário que você tenha um bom carro, uma boa casa e tudo isso. Hoje falamos muito sobre isso. O amor, ele está se esfriando de tal forma que as pessoas, ao entrarem nas congregações, elas não vão para buscar o amor de Deus. Elas vão, como Judas, vão buscar prosperidade. Vão buscar o melhor desse mundo. Mas, na realidade, o melhor desse mundo é momentâneo, é passageiro. O melhor desse mundo vai rápido, se acaba logo. O mais importante é entender que se nós temos o nosso amor firmado em Deus, o nosso amor não é duradouro. É o amor eterno do Senhor. É o amor que Ele pede que venhamos ter. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 22, versos 37, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versos 38 diz assim: Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo mandamento, Mateus, capítulo 22, você que está chegando, 22, versos 39. E o segundo mandamento é: semelhante a este é amarás ao teu próximo
como a ti mesmo. Versos 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, entenda que ele fala primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre todos. Nós temos que amar primeiramente a Deus. Depois você vem amar a sua esposa e os seus filhos. Puxa, mas você está... Não. A palavra afirma que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não diz sobre algumas coisas. Ele diz sobre todas as coisas. Então podemos, assim, colocar todas as coisas, inclusive a família. A família também. Temos que amar primeiro a Deus, para depois amar a nossa família. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Acompanhe conosco. Lucas, capítulo 10, do versos 25 ao 28. Acompanhe conosco, Lucas, capítulo 10, do versos 25 ao 28. Vamos lá. Estou abrindo aqui a nossa Bíblia. Lucas, capítulo 10. Você já encontrou? Fala sobre a parábola do bom samaritano. E diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, versos 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, observe bem a grande importância de você amar primeiramente a Deus. Olha como é importante o nosso amor para com Deus. Veja o resultado quando você ama em primeiro lugar a Deus, quando você coloca Deus sobre todas as coisas. Sabe, é importante frisar que Deus, ele não decepciona você. Deus, ele jamais vai me decepcionar. Ele jamais vai decepcionar você. Agora, o homem, a mulher, o nosso próximo, ele é capaz de nos decepcionar. É verdade. O nosso próximo, ele é capaz de não só nos decepcionar, como nós nos decepcionamos a todo momento. Seja com A ou B, temos decepções. Porque o homem é falho. E por isso, quando colocamos a nossa força em nós mesmos, nos decepcionamos. Quando colocamos a nossa força no homem. Por isso, é importante voltar a frisar que o nosso amor deve estar pautado primeiramente em Deus. Buscai a Deus sobre todas as coisas. Buscai a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Devemos de buscar a Deus primeiramente para que Ele, como Pai Celestial, venha nos dar aquilo que realmente necessitamos. Eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas falam, e eu falo muito sobre isso. Aliás, muitos não gostam das nossas pregações devido ao que nós estamos falando e que vamos falar agora. Deus está mandando dizer a você: eu estou te dando um carro, uma roupa de marca, uma calça de marca, uma sandália, um sapato. Deixa eu fazer uma pergunta. A mim mesmo eu faço essa pergunta.
eu sou pai, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para os meus filhos. O homem natural, ele quer deixar um legado, uma herança para a sua família. O homem natural, ele quer deixar uma herança para a sua família, é real, para os seus filhos. O homem natural, ele trabalha de dia e de noite para construir o império, ou para construir algo que quando ele vier a falecer, os seus filhos não venham passar necessidade, não venham passar fome e tenham onde morar. É ou não é? É verdade ou não é? O homem natural busca nesse mundo, recurso desse mundo, para alimentar a sua família. Mas o homem espiritual busca em Deus o alimento. A minha maior herança para os meus filhos é o temor a Deus, é o amar ao Senhor, é o conhecer a palavra de Deus. Se eu trabalho muito para deixar um legado, uma herança, um nome para os meus filhos, observe bem a sabedoria divina. Se eu trabalho muito, eu tenho tudo do bom e do melhor. Se eu vier a falecer, eu tenho o prazer de dizer, vou deixar meu filho, a minha esposa, a minha família bem de vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quem de você que nos ouve, que conhece, que filhos que herdaram a herança de seu pai, herdaram dólares, herdaram dinheiro, casas, carro, mas por não saber administrar, jogaram tudo por ralo abaixo. É real. É real. Porque o que se conquista nesse mundo fica. O que se conquista aqui acaba. Então, se você não provém um maior legado para o seu filho, para a sua família, que é o temor a Deus, o amar a Deus, você corre o risco de quando vier a falecer, perder tudo, ir tudo por ralo abaixo, porque eles não vão ter o temor de Deus, não vão ter a sabedoria do Espírito para lidar com aquilo que você vai deixar para eles. Então é muito importante que venhamos ter temor a Deus, para que venhamos herdar, sim, um grande tesouro. Quando eu tenho temor a Deus, quando eu amo ao Senhor, quando eu temo a Deus, a minha herança, por temer a Deus, por buscar fazer a vontade de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, acompanhe conosco, versos 25 diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que o cidadão aqui pergunta ao mestre, pergunta ao nosso Senhor Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho feito? O que nós temos feito para herdar a vida eterna? O que nós temos feito? Perguntou Jesus a esse cidadão: o que está escrito na lei? E como lês tu? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Diga graças a Deus. O que nós ganhamos em amar primeiramente a Deus? Qual é a nossa herança de amar primeiramente ao Senhor? Não é nada. Simplesmente a nossa vida eterna é o tudo que todo ser humano deveria de buscar.
É tudo que todos nós deveremos de crer, buscar. É amar a Deus acima de todas as coisas. Para que dias bons, para que tudo se vá melhor na sua vida. Mas se vá melhor, não quer dizer com isso que você não vai ter mais dificuldade, problemas, perseguições. Não. A palavra de Deus não promete isso. Inclusive ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Quando você vai ao médico e está com uma dor de dente, o médico passa um remédio para você aliviar a dor. Está com dor de dente? Olha, vou aliviar essa... mas está muito tempo, vou passar um remédio e vai aliviar essa dor. Mas para essa dor passar, é necessário que arranque esse dente fora. Jogue fora. Quando o Senhor Jesus ele diz, aliviarei, ele quer dizer que não vai sanar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Mas para que isso aconteça, é necessário que venhamos estar pautados na palavra de Deus e amando ao Senhor. Ainda nas dificuldades, ainda meio a tribulações, meio a decepções humanas, devemos de amar a Deus e ao nosso próximo. Assim como Ele nos amou, devemos de amar a Deus e ao nosso próximo, como a si mesmo. A meio a tribulações, apontamentos, a dificuldades, nós temos que amar o nosso próximo. Isso é o caminho para a nossa vida eterna. Você quer ver o que é, como é o amor ao próximo? Olha, eu lembro uma passagem que você conhece, eu creio que você conheça, que aquele homem ele tinha de tudo. E de repente o diabo foi até Deus e falou, está vendo aquele teu discípulo? Está vendo aquele teu servo? Está vendo aquele homem? Ele te glorifica porque tu dá tudo a ele. Você conhece a passagem, eu creio. Jó era um homem temente a Deus. Era um homem voltado a Deus. Mas observem a vocês, observem o amor dele para com Deus. Ele perdeu tudo, inclusive a família. E a mulher dizia para ele, amaldiçoa-te teu Deus, rapaz. Ainda na sarjeta, ele glorificava a Deus. Ou seja, o ágape, o amor de Deus, estava naquele homem. Por isso, ainda na sarjeta, ele glorificava a Deus. Ainda morrendo, se acabando, ele glorificava a Deus. Mas, entenda bem, eu creio que ele amava a Deus ainda na sua sarjeta. Ele amava a Deus ainda perdendo tudo. Mas ele não amava a Deus pensando em ter alguma coisa em troca. Ele amava espontaneamente a Deus. O amor de Deus, ele brange de dentro de você para fora. É de dentro para fora. O amor de Deus, ele envolve as pessoas. O amor de Deus te incomoda. O amor de Deus, quando vê um irmão necessitado, uma irmã com problema, quando você tem o amor de Deus, você chega até ele e pergunta o que ele precisa. É aquele amor da igreja de Coríntios, em que os irmãos eram unidos a ponto de ajudarem um ao outro. Mas hoje, o amor dos irmãos está mais voltado para o seu próprio indivíduo, alguns irmãos. Mas são muitos assim. Porque muitos
quando algum irmão pede uma ajuda, pede alguma coisa, eles pensam primeiramente que possa ser mandar ele trabalhar, vai fazer alguma coisa. Ele nunca pensa que um dia ele poderá estar passando por aquilo e também está pedindo igual o irmão. O amor hoje se explode de tal forma que está como o amor de Judas, visando o seu primeiro bem, o seu bem-estar. Mas quando você ama a Deus, você consegue amar os seus semelhantes, ainda não podendo, você se sacrifica para ajudar os seus semelhantes, porque você ama a Deus. E esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Senhor. Amar a Deus é muito importante. Amar ao nosso semelhante, só podemos fazer isso. Vamos ver a palavra de Deus. A palavra de Deus em Coríntios. Deixa eu ver aqui. Ela fala sobre o amar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 11, vai falar do amor a Deus. E é muito importante você entender 1 Coríntios, capítulo 5, versos 11. Acompanhe conosco. Coríntios 5 vai falar sobre o perdão, a importância do amor e a importância do amor. Olha que bacana. Olha, eu amo a Deus. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim. Fala sobre a impureza, o título aqui diz a impureza da igreja de Corinto e repreensões e exortações. Naquela época que convivemos no dia de hoje. Diz assim, versos 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados? E nem ao menos planteastes para que fosse tirado do vosso meio quem planteou esse mal. Versos 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu esse ultraje. Versos 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás. Olha só o que o apóstolo aqui diz. Versos 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Verso 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é um pouco de fermento? Deixa eu interromper aqui um verso 6 para você entender. De repente, alguém não consiga entender o que é leveda a massa toda. Enche a massa, cresce. Ou seja, dentro das congregações, hoje você vê pessoas fazem tititi, falam mal de um, aí mal de outro. Aí tem o líder que diz assim, olha, não podemos tirá-lo, porque quem vai separar o joio do trigo é Deus, nós não podemos separar, não podemos fazer nada. Eu já ouvi isso, viajando aí em alguns estados, eu ouvi isso.
Eu cheguei até para a pessoa e perguntei, poxa, mas está errada. Vai continuar errada? Está fermentando toda a congregação. Eu tive o desprazer de ouvir falar o seguinte: você vai pagar o aluguel? Porque só o dízimo dela paga o aluguel dessa igreja. Eu tive o desprazer de ouvir falar isso. Você vai pagar o aluguel? Porque só o salário dela paga o aluguel da igreja. Talvez você que me falou isso esteja ouvindo. Eu te pergunto, o teu amor está onde? Está em Deus? Será que está em Deus? Verso 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Aqui ele diz, tira isso fora, porque está tendo um sacrifício de tolo. E esse fermento que está crescendo no meio da congregação vai contaminar a todos. É um sacrifício inútil, a tolo. Expurgai, tira fora. Versos 8 diz assim: pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com azimos da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos escrevi que não vos... Olha agora, muito importante. É muito importante. Olha, eu devo continuar a conviver com aquela pessoa que eu perdoei. A palavra de Deus diz que devemos perdoar o nosso irmão quantas vezes? 70 vezes 7, infinitamente. Entendemos que o perdão tem que partir de nós. Quando amamos a Deus, presta bem atenção, por favor. Quando amamos a Deus, nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Temos por obrigação a perdoá-los, porque amamos a Deus. E se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentira. Você não ama a Deus. Você não ama ao Senhor. Amar a Deus é perdoar ao seu próximo. Amar a Deus é perdoar aquele que te ofendeu, que te bateu na cara. Mas, poxa, meu irmão, eu terei a obrigação de conviver com aquele o qual eu perdoei? É uma pergunta que muitos se fazem. É algo que é mal interpretado por muitas pessoas. Algumas pessoas acreditam que quando nós perdoamos alguém, o irmão da igreja, as pessoas que nos fizeram mal dentro daquele contexto da vontade de Deus, nós somos obrigados a conviver com ele. Porque se você perdoa e não consegue conviver, você não perdoa. Não quer dizer isso. Deixa eu te mostrar uma coisa que é muito importante. É muito importante nesse momento do perdão. Porque se você não souber administrar o perdão na sua vida, você corre o risco de perder a sua salvação. Como é que eu vou perder minha salvação por saber administrar o meu perdão? A palavra de Deus, ela continua em Coríntios dizendo assim, versos 10. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos. Vou voltar ao versos 9, para você poder entender um pouco mais, para não ficar para trás. Olha, já por carta, vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem,
o apóstolo Paulo, aqui no versos 9, ele nos orienta, ele orienta aquela igreja, aos coríntios, que não tivesse nenhuma comunhão com aqueles que se prostituem. Versos 10, continuando, diz assim: mas isso nem me referia à comunicação em geral com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então aqui ele está deixando bem claro que ele não está fazendo essa comunicação àqueles que não temem a Deus, aqueles que não conhecem o temor, que não têm o temor de Deus. Mas aqui ele fala para aqueles que dizem ter o temor, eu digo dizem ter o temor de Deus, porque aqui ele está falando sobre pessoas que falam de Jesus para as pessoas, que falam do amor de Deus para as pessoas, e que dizem ter temente a Deus. Mas aí aqui ele nos orienta, olha, que nós devemos nos afastar dele, desses que dizem ter o temor de Deus e na realidade eles não têm o temor de Deus, porque andam na mentira, na idolatria, na prostituição, na avareza, nas vontades desse mundo, como Judas, nas vontades desse mundo, no glamour deste mundo. Às vezes a pessoa não tem nada em casa para comer, mas quer parecer que tem alguma coisa para dizer que é melhor, que Deus está me abençoando. Está preocupada com o que o mundo vai ver, com o que o mundo vai falar a respeito dela. Aí ele diz no versos 11: mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem sequer comais. Com esse tal, nem sequer comais. Observe bem, aqui ele fala daquele que diz ser crente, daquele meu irmão, minha irmã, daquele que você perdoou, daquele que você falou, olha, eu perdoo você, mas ele continua por trás fazendo as mesmas coisas ou piores ainda. A palavra de Deus diz para você nesta manhã, nessa hora, neste momento, que você deve perdoar ao seu irmão. Mas se ele continua nas mesmas práticas de apontamento por trás, nas mesmas práticas fazendo aquilo que te aborrece, nas mesmas práticas trazendo maldição para a sua vida, nas mesmas práticas te maldizendo, eu digo e afirmo dentro da palavra, do contexto da palavra de Deus, você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Amém. Você não é obrigado a conviver com aquela pessoa que diz ser de Deus. Você perdoou. Você perdoou 1, 2, 3, 4. Mas em todas as vezes que você perdoou, ele não tomou vergonha, vamos assim dizer, não tomou vergonha, ela não tomou vergonha na cara, e continua a cometer os mesmos erros, as mesmas coisas erradas. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala, olha, versos 12, pois que me importa julgar o que estão de fora? Aqui nós estamos trazendo para aqueles que se dizem que comungam a mesma fé. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora também. Tirai esse iníquo do meio de vós. Paulo aqui, ele nos chama a atenção que nós não devemos comungar da mesma fé com os circuncisos, com aqueles que se dizem de Deus e por trás estão com tchuc, com a faca. Devemos perdoar 70 vezes 7 o nosso irmão, da mesma forma que o Senhor diz, devemos perdoar, temos que perdoar.
Mas quando o seu irmão erra, ele erra inconscientemente. Nós temos dois pecados. Todos nós nascemos na carne pecaminosa. Crescemos na carne pecaminosa. Não tem isso. Eu nasci num berço evangélico, eu estou salvo. Não. Você nasceu num berço evangélico e na carne pecaminosa. Nascer num berço evangélico não te isenta de ser um pecador. Aquele que disse, não tem um pecado, esse já pecou mais ainda. Nascemos no pecado. Vivemos no pecado. Peraí, vivemos no pecado. Existem duas formas, dois tipos de pecado. O pecado consciente, repita aí comigo, o pecado consciente e o pecado inconsciente. O pecado inconsciente é o que vem na nossa carne, desde berço, desde lá do início da criação. O pecado da nossa carne, ele vem todos os dias. Eu acordo hoje na graça, no poder, na paz, na presença de Deus, mas vou acordar pecador. Eu durmo pecador e acordo pecador. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou pela graça. Os nossos pecados foram jogados no mar de esquecimento. Mas agora observem algo. Que pecar conscientemente é negar o Senhor. Pecar conscientemente é realmente não amar a Deus. Quando você sabe, eu sei, todos nós sabemos o que é pecar conscientemente. Pecar conscientemente é, por exemplo, eu sair agora e ir ali fora, encontrar uma pessoa, olhar para ela, não gostar dela, ir lá e matar a pessoa. Sei que estou pecando. Eu quis matar. Pecar inconscientemente. Às vezes você fala alguma coisa sem conhecimento e peca. Só peca quando o pecado é mostrado a você. A lei, ela nos mostra o pecado. Ela, vamos assim dizer, ela vai despir o pecado para você. Quando a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aqui o Senhor está dizendo que quando nós conhecemos a verdade dele, a verdade no Senhor, esses nossos pecados, nós seremos libertos desses nossos pecados inconscientes. Veja bem, a palavra de Deus é sabedoria a toda a família. A palavra de Deus é o maior livro universal que fala sobre a minha história, sobre a sua história, sobre o seu nascer, sobre o seu morrer, sobre a vida humana. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. É alimento para a sua vida. É luz para você. A palavra de Deus, ele diz, lâmpada para os meus pés. O que quer dizer lâmpada para os meus pés? Vamos por aí para você entender. Lâmpada para os meus pés. Quando nós caminhamos numa rua escura, cheia de buracos, cheia de escorpião, cheio de... É ou não é? Vamos assim pensar. Serpente, está tudo escuro. O buraco, a serpente, o escorpião, são as hostes malignas desse mundo que usam os irmãos aí de contra o homem de Deus. Mas quando você está
calçado com a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés, ela vai iluminar de tal forma que você vai conseguir desviar do erro, desviar do pecado, desviar do seu adversário. Vai ter força. Quem está entendendo? Quando a palavra te ilumina, quando a palavra te traz sabedoria, quando ele diz isso, conhecereis e vos libertará, conhecendo a verdade, é porque você vai ver que algumas coisas que você fazia antigamente era errado. E pecava inconscientemente com Deus. Você pecava com Deus, mas sem saber que estava pecando. Mas quando você conhece a palavra de Deus, aí sim você começa uma nova etapa da sua vida. Aí você vai ver se você tem o amor de Deus ou não. Se você tem o amor do Senhor Jesus ou tem o amor de Judas. Por quê? Porque ter o amor de Deus é você passar. Eu canto sempre uma musiquinha, aquela de Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É você passar pela prova entendendo que o amor que você tem é o amor a Deus. Aí você tem força, como Jó, para passar pela prova, para passar pelas dificuldades. Mas quando você não tem esse amor, aí, você quer ver? É bom, é fácil glorificar a Deus quando tudo está bem, quando tudo está legal. Sabe? Se eu aqui fosse falar, vai falar o profeta da hora para vocês. O profeta da hora vai trazer para vocês uma palavra de Deus. Minha irmã, você que está nos ouvindo, olha, Deus está mandando dizer agora a você que você vai receber, vai. Teria muita gente nesse momento assistindo e convidando outras pessoas. Sabe por que teria muita gente? Porque estaria eu satisfazendo o seu ego, a sua vontade, a vontade da sua matéria, a vontade, aquela vontade de Judas, voltando ao Judas. Mas quando é a palavra verdadeira na íntegra do Senhor, eu sou pai, eu amo os meus filhos, e por isso, toda hora eu chamo a atenção deles, toda hora eu os advirto, toda hora eu mostro a eles o caminho certo, toda hora. Eu não digo a eles, olha, você vai ganhar uma bicicleta, um computador, um iPhone. Ah, não. Eu digo a eles, busca a Deus em primeiro lugar. E a bicicleta, o iPhone, o computador, o que mais você quiser, pode ser que Deus chegue até você. As pessoas estão se esfriando de tal forma no amor de Deus que buscam hoje ouvir palavra profética mentirosa, porque Deus diz na sua palavra, maldito és, ai, daqueles que dizem em meu nome, eu estou falando. Essas profecias enganosas, entregando, você vai receber, você vai isso, vai aquilo outro, que Deus vai te exaltar, que Deus vai, que Deus quer o melhor para nós, para todos nós. Mas primeiramente Ele quer que venhamos receber o amor dEle. Ele quer que nós venhamos entender que o nosso maior tesouro não está nesse mundo. E para conquistarmos esse maior tesouro, olha, a salvação, ela não é ganha assim, ó. Não. A nossa salvação, ela é conquistada dia após dia. A nossa salvação, todos os dias, nós temos que matar um gigante para conquistar a nossa salvação. A porta é estreita e para herdar é com muita batalha, é com muita luta que nós vamos herdar aquilo que diz a palavra de Deus.
o reino de Deus. Mas para herdar esse reino, é preciso você e eu termos o amor a Deus em primeiro lugar. E não amor a essas coisas terrenas. Amor às coisas que findam, às coisas que se acabam. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você que Deus tem um plano na vida de todos nós. Todos nós, Deus quer o melhor para todos nós. Mas não se tomem, não se deixem levar quando dizem, ali tem um homem de Deus, ali está Deus, ali está. Não se deixem levar por isso. Deus não está nos objetos, nas coisas momentâneas desse mundo. Eu coloco ali atrás um candelabro, que isso foi uma visão nossa em 1993. Isso é algo que simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. Mas é algo momentâneo, mas é algo sagrado a Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus, porque o homem te decepciona. Ame a Deus. Não coloque de forma nenhuma, de maneira nenhuma, a sua esperança no homem. Não coloque. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque no Senhor a sua esperança. Deposite nele. E o mais ele fará. Eu quero agora estar orando por você que participou e pedir a Deus que nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, meu Senhor, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, falando da Tua palavra, falando do Teu amor. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa vida, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que nos ouve. Abençoa, Senhor, a cada um deles, segundo a Tua vontade. Mostra a eles, meu Pai, mostra a eles, Senhor, que não devemos de confiar no homem. E essa palavra é poderosa para o dia que estamos vivendo. Que não devemos confiar no homem, buscar no homem, mas buscar em Ti, ó Pai. Buscar no Senhor a nossa vida, a nossa salvação. Ó Pai, toma, Senhor, nas Tuas mãos a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, a minha vida. Esse momento, meu Pai, em que nosso país vive uma grande crise, e que temos visto, Senhor, temos visto homens de Deus, se dizendo de Deus, botando a cara para bater por homens, por A e por B. E temos visto poucos na rede social falar do seu amor. Hoje, homens de Deus falam do temor ao que pode vir. E eu creio, ó Pai, que nesse momento eles devam desconhecer que virá esse dia. E que não teremos como evitar o que está escrito. Pai, eu te peço, toma nas Tuas mãos a minha casa, a minha família, a casa e a família dessa pessoa.
Abençoa essas pessoas, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que falam do seu amor. Mostra a eles o que mostraste para nós. O nosso socorro, ó Pai, não vem do homem, mas vem do trono dos céus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento, em nome do teu Filho Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Deus abençoe. Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.